Abra sua Bíblia, lá na carta escrita por Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Hoje nós leremos dos versículos 1 até o versículo 7. Cada domingo nós estamos fazendo um apanhado de cada um dos capítulos da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Hoje nós queremos tirar algumas conclusões e alguns desafios e aplicações para nossas vidas no capítulo de número 3. Tenha a sua Bíblia aberta. Caso você não a tenha, o texto bíblico será aqui também projetado para que você possa acompanhar a leitura. Diz assim o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 1 a 7. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Louvado seja Deus. Pai, obrigado por essa porção da tua palavra. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, já vimos que a carta que Paulo escreve aos Gálatas teve uma finalidade. O evangelho que havia sido pregado por Paulo e que efetivamente estava transformando a vida de gentios, e vocês se lembram quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não eram judeus, que não eram da descendência de Abraão. Paulo recebera do Senhor Jesus essa incumbência de pregar o evangelho da graça aos gentios. Enquanto nós tínhamos lá Pedro, Tiago, com a incumbência de pregar o mesmo evangelho da graça aos judeus. No entanto, Paulo deixa claro ao escrever essa carta aos Gálatas, e não somente a uma igreja, mas a várias igrejas dessa província chamada Galácia, Paulo então chama a atenção deles nessa carta, os corrige, os exorta. Porque alguns daqueles crentes judeus, bem como alguns dos religiosos, e Paulo até diz, alguns falsos irmãos, estavam se intrometendo nas igrejas da Galácia, estavam forçando aqueles gentios que haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo, a que eles não estivessem satisfeitos em tão somente crer no Evangelho, porque isso não bastava. E esses religiosos, esses falsos irmãos e esses judeus convertidos estavam forçando os gentios a praticarem os ritualismos judaicos. Não, vocês não adianta só crer em Jesus, não. Vocês precisam se circuncidar. Não adianta só crer em Jesus. Vocês precisam guardar os dias de festas. Vocês precisam continuar aqui aderindo a todos os ritualismos judaicos. E então esses homens estavam colocando um peso, estavam dizendo, Jesus não é suficiente. E Paulo então exorta essas igrejas acerca da suficiência do evangelho da graça de Deus. No primeiro capítulo, nós destacamos algumas verdades, lembra? As verdades que nós destacamos no primeiro capítulo foi que Paulo, ao escrever essa carta, apresenta aos Gálatas o evangelho da graça. E eu disse para vocês que o evangelho apresentado por Paulo não muda. O evangelho não muda. É o mesmo ontem, hoje e continuará sendo até a volta do Senhor Jesus. Então, o que nós reforçamos no capítulo 1 é que o evangelho da graça não muda, e esse evangelho da graça que não muda, faz o que com o homem? Transforma. Da mesma forma que Paulo foi transformado por esse evangelho,
Ele exorta os Gálatas: não se desviem, não abandonem, não permita que ninguém perverta esse evangelho da graça que não muda, porque esse evangelho da graça que não muda, que pode transformar a vida de vocês. No segundo domingo, que foi o domingo passado, nós vimos no capítulo 2 uma outra verdade, que Paulo apresenta aos Gálatas, que o evangelho da graça que não muda e que transforma o homem, também é o mesmo evangelho da graça que faz o quê? Liberta. É por isso que a série de mensagens diz: livres pela graça. Porque o evangelho liberta o homem dos vícios, liberta o homem da escravidão do pecado, mas liberta também o homem dessa falsa religiosidade. Por isso que eu disse domingo passado, e não sei quando se lembram, eu disse: o evangelho da graça, que não muda e que transforma o homem, liberta o homem também da mentira e do engano. Quando nós olhamos para o verdadeiro e legítimo evangelho pregado por Paulo, de que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, nós estamos sim, meus irmãos, tomando posse desse evangelho, nos blindando contra a mentira e o engano. E Paulo chega ao ponto de dizer que se alguém vir pregar um outro evangelho, além deste que eu vos apresentei, que seja o quê? Maldito. Não deem crédito a outro evangelho. Então, o evangelho da graça de Deus, que não muda e que transforma o homem, é o mesmo evangelho que o liberta da mentira, do engano, mas também o liberta de quê? Da soberba, do orgulho, de querer achar que é por si mesmo e por suas obras de justiça que ele poderá estar diante de Deus dizendo: estou habilitado para a salvação, olha eu aqui, olha minhas obras aqui, olha o que eu tenho feito. Não. Baixa um pouquinho essa sua soberba, porque o evangelho da graça que não muda é esse evangelho que transforma e é esse evangelho que liberta e quer te libertar da tua soberba, de achar que você é o que você não é. Mas, por último, eu encerrei o domingo passado dizendo que o evangelho da graça que não muda e que transforma o homem é o evangelho que tem o poder de libertar o homem da mentira e do engano, mas libertar o homem também da soberba. Mas, por último, eu disse, libertar o homem da hipocrisia e da dissimulação. Lembra? Lá estava escrito que Paulo realmente lutou e, em momento algum, abriu mão desse evangelho, porque ele sabia que não adianta nós não vivermos esse evangelho e vivermos uma vida de hipocrisia e de dissimulação. Paulo chama a atenção dos crentes, aspas, falsos irmãos, que dissimuladamente penetravam nas igrejas, querendo perverter o verdadeiro evangelho. Então, o verdadeiro evangelho, quando nós cremos nele, nos liberta da mentira, do engano, da soberba e da dissimulação. Porque o nosso Deus, o Pai Celeste, o Deus dos deuses, conhece o nosso coração e sabe se aqui há ou não sinceridade. Por isso que hoje eu quero agora olhar para o capítulo 3. Que verdades a gente pode extrair do capítulo 3? Nós lemos os primeiros versículos, mas hoje eu quero dizer para você que o evangelho da graça apresentado por Paulo, reforçado por Paulo aos Gálatas, esse evangelho da graça, no capítulo 3, especificamente, mas em todos os outros capítulos, exalta a fé. Mais uma vez eu vou repetir, o evangelho da graça exalta a fé. Exalta, levanta, enobrece a fé. E talvez você pergunte, pastor, o que é fé? Não existe maior definição sobre fé do que a do autor do livro de Hebreus, da carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 a 3. Lembra do que lá está escrito? Eu vou reforçar a sua memória.
Em Hebreus 11, 1-3 está escrito o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela quem? Pela fé. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. E é pela fé que entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que é fé? O autor aqui diz, é convicção. E é convicção de quê? É firme fundamento de que as coisas que nós não enxergamos, mas que aqui nesse livro estão escritas, de fato existem, são reais. Quando nós olhamos para o desafio de Paulo ao escrever aos Coríntios, lembra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é aquele hino ao amor, uma ode ao amor, uma exaltação ao amor. Lá em 1 de Paulo aos Coríntios 13, Paulo, depois de descrever o que é o amor, ele termina no versículo 13 dizendo: agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes, o que é? É o amor. Mas note que Paulo exalta a fé, a esperança e o amor. Eu já disse para vocês em outras ocasiões, e reforço mais uma vez hoje. Eu defino fé como voltarmos os nossos olhares para o passado. Eu acho que a melhor definição de fé, para mim, é olhar para trás. O que é isso, pastor? Olhar para trás? Sim. A maior definição de fé para mim é olhar para trás, é olhar para o passado, é olhar para as coisas que aconteceram. Lembra do que em Hebreus está escrito? Pela fé a gente acredita que foi Deus quem criou o mundo, quem formou todas as coisas. É a fé que nos faz olhar para trás, e quando olhamos para trás, contemplamos a cruz. É a fé que nos faz olhar para trás e saber que na cruz do Calvário, Jesus sacrificou-se a nós. Alguém viu isso? Alguém presenciou isso? Alguém estava lá presente, de vocês que aqui estão? Não, mas por que cremos nisso? Porque está escrito na Bíblia. E eu posso olhar para trás, eu posso olhar para o passado e crer que tudo que aqui nesse livro está descrito é verdadeiro. E principalmente sabendo no que o autor aos Hebreus diz no versículo 6 do mesmo capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então fé para mim é uma olhada no passado. Quando eu olho para trás, eu creio que tudo que aqui está escrito e que a Bíblia descreve é verdade absoluta. Então a fé me faz olhar para trás. A esperança me faz olhar para onde? Para frente. É por isso que eu preciso da fé, para olhar para trás, para que com a esperança eu possa caminhar adiante, sabendo que tudo aquilo que aqui está prometido será cumprido, amém ou não? Vai se cumprir, porque o mesmo Deus que não mentiu, não mentirá. Então a esperança me faz continuar firme, caminhando, olhando para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Se consumou, é porque isso foi feito lá atrás. Então fé me faz olhar para trás, esperança me faz continuar olhando adiante. E é por isso que aí ele termina dizendo, a fé, a esperança e o amor. O amor tem que fazer parte do meu presente. Porque quem tem fé e quem tem esperança, não tem como não viver uma vida de amor. E é por isso que desses três, fé, esperança e amor, Paulo exalta o amor. Sabe por quê? Quantos aqui têm esperança de que um dia estarão na presença do Senhor por toda a eternidade? Diga amém. Você já se habilitou para isso? Já creu no Evangelho da Graça? No Evangelho da Graça que não muda? No Evangelho da Graça que transforma? No Evangelho da Graça que liberta? Já crestes nesse Evangelho? Já olhastes para a cruz? Porque se você já depositou a sua fé em Jesus, você pode ter esperança de que as palavras de Cristo serão verdadeiras. Eu não te deixarei e jamais te abandonarei. Agora, digamos que o retorno de Cristo, a consumação da nossa salvação se desse hoje. Quantos estão preparados para a volta de Cristo? Amém? Ele pode voltar hoje? Você está firme e seguro nessa salvação? Louvado e bendito seja o Senhor. Aí eu te digo, na eternidade,
tem passado? Na eternidade tem futuro? A eternidade é eternidade, é para sempre. Não tem como a gente medir a eternidade. A eternidade é um eterno presente. Sempre vai ser hoje. Não vai ter ontem nem amanhã. A cada dia, força de expressão. Se tivesse dia, como é que a gente vai medir a eternidade? É imensurável. É por isso que Paulo diz: o que vai permanecer por toda a eternidade é o amor. Porque é o amor que nos move hoje no presente. É o amor que tem que fazer parte das nossas vidas a todo instante. E é o amor que vai perdurar quando com Cristo estivermos por toda a eternidade. Você pode dizer amém ou não? Ah, meus irmãos, olhando aqui para o capítulo 3 de Gálatas, Paulo vai exaltar essa fé. Fé que nos habilita para termos esperança, vivermos em amor e passarmos uma eternidade com o Senhor na glória. Olha, o Evangelho da Graça exalta a fé. Olha o que diz no capítulo 3, versículos 6 a 8. Nós lemos aqui no início da nossa leitura inicial devocional. Em Gálatas 3, 6 a 8, diz o seguinte: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé, quantos são da fé aqui? Amém? Os que são da fé são filhos também de Abraão. Indiretamente somos filhos de Abraão, porque Abraão foi o primeiro que depositou fé. É o primeiro que foi justificado não por obras, mas por fé. Então todos que são da fé são filhos espirituais de Abraão. Por isso que no versículo 8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar, e justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Em outras palavras, Paulo estava dizendo a esses judeus que estavam querendo dizer que eram melhores, com soberba, do que os gentios, dizendo: olha, tanto vocês como nós, Paulo está dizendo, tanto judeus como gentios, tanto judeus como gregos, tanto judeus como brasileiros, tanto judeus como chineses, tanto judeus como japoneses. E por falar em Japão, Júnior, seu testemunho foi longe, hein? Foi lá para o outro lado do mundo. Sabia? O Herbert estava lá e dizendo: olha, estou vendo o Júnior aí pela TV, lá no Japão, o irmão do nosso irmão Roger está acompanhando nosso culto. Como que eu falo aí? Arigatô, sayonara, sei lá o que mais, né? É isso aí, né? Se o Xande estivesse aqui, ele contava de 1 a 10 em japonês. Mas não sei se ia adiantar alguma coisa, né? Mas saudações ao Herbert, tá bom? Que está aí nos acompanhando nesse culto. Mas, irmãos, não adianta. Pode ser judeu, pode ser japonês, pode ser brasileiro. Todos são justificados. E justificados eu posso ouvir pela fé. Fé. Por isso que Paulo exalta a fé. Fica claro que Abraão destacou-se diante de Deus e se tornou exemplo para todas as nações, não por causa dos seus feitos, mas por sua fé. Abraão é chamado o pai da fé. Por isso, com Abraão aprendemos que, e a mensagem hoje será breve, 3 verdades extraídas do capítulo 3, tá bom? Primeira verdade, que o Evangelho da Graça exalta a fé, e exalta a fé como responsável pela justificação. A fé é responsável pela justificação. Antes de mais nada, eu quero te explicar o conceito bíblico de justificação. Justificação é presente de Deus para nós. E nós recebemos essa justificação da parte de Deus quando nos rendemos ao Evangelho da Graça. Eu vou te dar uma definição de justificação. É a reintegração do homem à sua relação com Deus, quando passa a ser considerado, declarado justo e aceito perante Ele. O homem estava em comunhão com Deus. A partir do pecado de Adão, o homem ficou separado de Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O que é que reintegra o homem novamente a Deus? É o Evangelho da Graça, é Jesus. Então o ato da justificação é o ato, através da salvação, em que Deus olha para mim e me diz: eu te declaro justo. Você está religado novamente. Você está justificado.
Sabe, eu te justifico. Lembra? Eu sempre cito isso. Quando você falta, faltei na prova na escola, faltei no trabalho, você precisa entregar uma justificativa. E hoje na IBD o negócio começou, vocês viram? A secretária aqui já disse, olha, se você faltar mais de 5 vezes, vai ter que entregar sua revista de volta e vai ter que pagar a multa e não sei o que. Eu falei, olha, o SPC, Serviço de Proteção do Cristão, né? Ou do céu, pode ser. Mas o que acontece? Justificativa. Qual é a sua justificativa? Qual é a nossa justificativa diante de Deus? Para que Deus possa abrir a porta do céu e dizer, entra, bem está, servo bom e fiel. São as tuas obras? É o que você faz? A única justificativa para podermos entrar na presença de Deus é o sangue de Jesus Cristo, seu perfeito Filho, vertido na cruz do Calvário. Amém ou não? Ele morreu por nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Essa é a única justificativa. E ser justificado é isso. É dizer, olha, tá certo, aceita a tua justificativa. Não adianta você ir com obras, não adianta você ir com religiosidade, não adianta ir com as tuas ofertas, não adianta ir com a sua frequência assídua nos cultos. Nada disso vai te habilitar a fazer parte do plano redentor do Senhor, que é passar a eternidade com Ele. Mas a única justificativa está em Cristo. Por isso que quando o Senhor nos justifica, Ele mais do que nos perdoa. Porque o perdão faz parte da justificação, é claro. Mas o perdão estará presente em nossas vidas diariamente. É uma necessidade que nós temos. O Senhor já prometeu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. O sacrifício de Cristo na cruz, perdão, Ele nos habilita a podermos ter o perdão de nossos pecados. Mas qual é a nossa parte no processo? É pedir perdão. É crer e pedir perdão. Essa é a nossa parte no processo. Se confessarmos os nossos pecados. Então, embora o perdão faça parte do processo de justificação, que é uma promessa do Senhor nos perdoar, a justificação é um ato isolado e único. Quando nós cremos no Evangelho da salvação, nós somos declarados justos. É claro que a falta de confissão de pecados vai trazer atraso na nossa vida. Porque a Bíblia diz que muitas vezes o Senhor não vai responder e nem sequer estar atento às nossas orações, porque os nossos pecados farão divisão e farão o quê? Impedimento a que as nossas orações sejam ouvidas. Por isso, peça perdão. Cotidianamente. Peça perdão dos seus pecados, reconheça as tuas falhas. Mas o processo de justificação, ele independe do seu pedido de perdão diário, porque uma vez que ele já te declarou justo, você já foi justificado, hoje e para todo o sempre. Amém? Então não viva mais uma vida em pecado. Sabe por quê? Provérbios 28, 13. Alguém consegue dizer o que lá está escrito? Eu acho que é o versículo que eu mais repito do púlpito dessa igreja. O que diz em Provérbios 28, 13? O que oculta, o que esconde, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, esse alcança o quê? Misericórdia. Então avalia a tua vida. Como é que está a tua vida, meu amado irmão em Cristo? Estou falando para você que é irmão em Cristo. João 13,10 nos dá um espelho do que é a justificação e do que é o perdão. Sabe o que diz em João 13,10? É aquele evento do lava-pés. Quando Jesus Cristo quer lavar o pé dos seus apóstolos, e o Pedrão vai lá e fala, não, Senhor, quem sou eu para lavar meus pés? Deixa eu lavar os teus. E aí Jesus diz, Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Aí o Pedro fala, não, Senhor, então me dá um banho completo. Pode me lavar dos pés às cabeças. Aí sabe o que Jesus responde no versículo 10 de João 13? Olha que interessante. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, leia-se, justificado, salvo.
Aquele que está lavado, leia-se, justificado, salvo, não necessita de lavar, senão os pés. Pedir perdão dos seus pecados cotidianos, pois no mais, todo está limpo. Quem já foi justificado, já foi declarado, já foi salvo, já foi remido, já foi lavado. Mas é claro que cotidianamente a gente ainda falha, né? Tem algum santo aqui que não falha? Diga amém. Ninguém. Cambada de pecadores. Estou incluído nela também. Pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por ações. Mas quantos aqui já foram lavados pelo sangue de Jesus? Diga amém. Você não precisa mais ser lavado, mas você precisa lavar seus pés. Por onde você tem andado? Por onde você tem caminhado? E olha que lá no acampamento dos jovens, que lamaçal, hein? Eu fui com o meu tênis limpinho, voltei com o meu tênis todo sujo de barro e de lama. Preciso agora lavar a sola. É ou não, irmã? Saímos pisando lá no molhado, na lama. Mas graças a Deus que eu estou salvo. Está salvo, irmã? A senhora? Amém. Louvado seja Deus. Lava o pé. Só lava o pé. A senhora lavou onde? Mas a senhora lavou o pé onde? Antes de dormir? Amém. Amém. Entende o que é a justificação e entende o que é o perdão? Por isso que Paulo, no capítulo 3, ele exalta a fé. E exalta a fé como responsável pela justificação. Não há nada que façamos que possa nos justificar diante de Deus, mas pela fé. Da mesma forma que Abraão foi justificado, todos aqueles que são da mesma fé de Abraão também o serão. Amém ou não? Olha o que diz em Gálatas 3, 9 a 11. Em Gálatas 3, 9 a 11 diz: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Se você quer continuar tentando se justificar por obras, faça. Mas o Senhor diz, você está buscando maldição para a tua vida. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ninguém se justifica pela lei, porque a gente tropeça na lei. E se tropeçou em um ponto, a Bíblia já disse, faz culpado de todos. Por isso que o 11, olha que lindo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quantos aqui são da fé? Diga amém. Fé. Amados, Paulo é coerente com toda a mensagem que atrela a salvação à fé e não às obras. Lembra do que diz em Efésios 2, 8 e 9? Quem consegue recitar aí de cor? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É sabido que as obras são importantes para Deus, não como meio de salvação, mas sim como uma consequência e um fruto da minha salvação. Eu não faço obras para ser salvo, mas eu faço obras porque eu sou salvo. Essa é a grande diferença. Lembra? Não é porque eu vou perseverar que eu serei salvo, mas o salvo seguramente perseverará. Amados, em Romanos 5, 1 e 2, eu encerro essa primeira verdade com Romanos 5, 1 e 2, diz, tendo sido, pois, justificados, e você pode ler comigo, justificados pela fé. O que é que nos justifica diante de Deus? Fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, e temos entrada pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amados, a primeira grande verdade do capítulo 3 é que Paulo exalta a fé. Mas Paulo exalta a fé como responsável pela justificação.
nada nos justifica diante de Deus, a não ser a nossa fé. Mas, em segundo lugar, o evangelho da graça que nos salva exalta a fé como, segunda verdade, provedora do Espírito Santo. Não somente o evangelho da graça, que não muda, que nos transforma, que nos liberta, é o mesmo evangelho da graça que exalta a fé como aquela responsável pela justificação, mas também exalta a fé como provedora do Espírito Santo. Palavras de Paulo, Gálatas 3, 2 a 5. Olha o que diz em Gálatas 3, 2 a 5. Só quisera saber isso. Paulo diz, olha, eu só quero saber uma coisa. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou recebestes o Espírito pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, todos nós que um dia, pela fé, tivemos acesso a esse evangelho da graça de Deus, que não muda, e esse evangelho da graça que transforma, que liberta, somos os mesmos que, ao ter acesso a esse evangelho, somos galardoados, somos presenteados com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é dom dado por Deus por nada que você faça. Eu fico, irmãos, sabe, tremendo, quando eu vejo movimentos aí que promovem culto para você receber o Espírito Santo, e vai depender daquilo que você fizer para você receber. É o culto das primícias, é o culto do jejum, é o culto da corrente, é o culto do recebimento. E vão as pessoas ali, e baseados naquilo que elas fizerem, naquilo que as deixa ou as torna merecedoras ou não, é que elas receberão o Espírito Santo. Irmãos, não tem segunda bênção. Quando o Senhor dá uma bênção, Ele dá uma bênção completa. Você pode dizer amém ou não? Quando eu sou salvo, eu sou justificado. Mas quando eu sou salvo, eu já recebo o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém ou não? Sabe o que a Bíblia diz em Efésios 1, 13 e 14? Abra a Bíblia, eu vou dar tempo para chegar lá em Efésios 1, 13 e 14. Olha o que diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Quantos aqui ouviram a palavra da verdade? Diga amém. Quantos ouviram a palavra da verdade, que é chamada de o evangelho da vossa salvação? Em outras palavras, o evangelho da graça. A Bíblia diz que quando você ouviu a palavra da verdade, ouviu o evangelho da salvação, e tendo nele também crido. Quantos creram? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Fostes o que, amados? Selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo da promessa, no versículo 14 diz, é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não tem a salvação de Deus. A única garantia para nós, da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa justificação, é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia. E ele é recebido no dia em que eu criei. Eu já criei nesse evangelho e tenho certeza absoluta, em mim habita o Espírito Santo de Deus. Quantos dizem amém? Ele habita em ti? Não tem segundo momento, não tem segunda bênção. E Paulo exalta aqui. Vocês receberam esse Espírito Santo quando?
Quando vocês começaram a ser incumpridores dos ritualismos e da lei? Ou vocês receberam o Espírito Santo pela fé? Eu recebi pela fé no dia em que eu criei. E no dia em que eu criei, eu fui selado. E você também, meu amado irmão, se creu de verdade. O Espírito Santo não está por vir, mas ele já está no crente. Espero que ele esteja na sua vida. O dom do Espírito Santo é resultado da fé em Cristo e não de qualquer ato de legalismo ou ritualismo. O Espírito Santo é recebido no momento em que cremos no Evangelho e é a garantia de nossa salvação. E nós falaremos mais sobre o Espírito Santo. Eu vou parar por aqui porque a gente vai falar muito mais sobre o Espírito Santo no capítulo 5. Ah, que vontade de chegar logo ao capítulo 5. Andai em espírito e não cumprireis os desígnios da carne. Ah, o fruto do Espírito é alegria, fé, amor, longanimidade. E eu acho que cada um desses aspectos do fruto dá um domingo de pregação. A gente chega lá, no capítulo 5. Mas o que eu quero te dizer é que Paulo, no capítulo 3, ele exalta o evangelho da graça, mas exalta no evangelho da graça a fé. A fé como sendo responsável pela nossa justificação, que é a salvação propriamente dita, mas a fé que também é responsável de ser a provedora do Espírito Santo. Sem fé ninguém é salvo. E sem a própria fé que o salvou, ninguém tem o Espírito Santo de Deus. Teve um fulano no livro de Atos que queria comprar o Espírito Santo. Queria pagar. Quanto é que eu pago para ter esse poder? Você não paga nada. É pela graça de Deus, amém ou não? É pela fé em Jesus Cristo. Que bênção saber que o Evangelho da Graça exalta a fé como responsável pela justificação e como provedora do Espírito Santo. E por último, o Evangelho da Graça exalta a fé como o único meio de nos tornarmos filhos de Deus. Ninguém torna-se filho de Deus a não ser pela fé. Olha no capítulo 3 de Gálatas, nos versículos 23 a 26. Gálatas 3, 23 a 26. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de um tutor. Em outras versões diz de um aio, de uma ama, de um guia. A lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Se a lei só nos serviu para revelar que somos pecadores e precisamos de Jesus, a lei só serviu como esse tutor, como esse guia, para que eu pudesse expressar a minha fé não mais nas obras da lei, mas em Jesus Cristo. Então, a partir do momento que eu depositei a minha fé em Cristo, eu não preciso mais da lei, eu não preciso mais dos ritualismos, eu não preciso mais disso. E aí ele diz no versículo 26, porque todos sois, o que, irmãos? Filhos de Deus. E todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Ah, meus amados irmãos, o Evangelho da Graça exalta a fé como o único meio de nos tornarmos filhos de Deus. Está aqui Paulo diz isso, e isso é corroborado pelas palavras do próprio Senhor Jesus. E quando a gente lê o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, você se lembra? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a estes Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, fé. A fé nos torna filhos de Deus. Irmãos, o capítulo 3 de Gálatas é uma exaltação à fé. E saiba que a Bíblia diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Nós não seguimos mais por vista, por aquilo que vemos, mas nós seguimos pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova cabal das coisas que não se vê. E é por ela, pela fé, que os antigos alcançaram testemunho. E é pela fé que nós somos salvos. Porque Paulo, no capítulo 3, exalta a fé como responsável pela justificação, como provedora do Espírito Santo e como único meio de nos tornarmos filhos de Deus. É por isso que o justo viverá e viverá pela fé. Quantos aqui já depositaram a fé em Jesus? Você já creu nesse Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça é esse, não muda. E Paulo escreveu essa carta para dizer que esse Evangelho que não muda é o Evangelho que pode te transformar. É o Evangelho que pode te libertar. Mas é o Evangelho que exalta a fé para te justificar, para te dar o Espírito Santo e para te tornar filho de Deus. É só pela fé. E se você, meu amado, já depositou a sua fé em Jesus, você hoje pode dizer do fundo do seu coração: sou filho de Deus. E como Júnior disse aqui no seu testemunho, Deus corrige a todo que toma por filho. Se tu és filho, ande como filho, porque ele, como pai, vai te tratar como filho. E que filho há a quem o pai não corrija? Que Deus te abençoe. Fecha seus olhos.